Este é o Democracy Now!, democracynow.org, o noticiário de guerra e paz. Eu sou Amy Goodman. Protestos seguem no Brasil contra o encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2 semanas atrás, Lula começou a cumprir um mandato de 12 anos de prisão por uma acusação de corrupção que é altamente controversa. Lula é o favorito nas eleições presidenciais deste ano. Seus apoiadores dizem que sua prisão é uma continuação de um golpe que começou em 2016, quando sua aliada Dilma Rousseff sofreu um impeachment. Lula e Dilma são membros do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, que foi considerado responsável por tirar dezenas de milhões de brasileiros da pobreza desde que Lula foi eleito pela primeira vez em 2003. No mês passado, Lula falou com o Democracy Now! Em uma de suas últimas entrevistas na TV antes de ser preso. E estamos aguardando que os acusadores mostrem pelo menos uma peça de acusação que diga que eu cometi algum crime no meu período de governo. O que está por detrás disso é a tentativa de criminalização do meu partido. O que está por detrás disso é a vontade de uma parte da elite política do Brasil, junto com uma parte da imprensa, reforçada pelo papel do Poder Judiciário, de evitar que o Lula possa ser candidato às eleições em 2018. Para ver a entrevista completa, visite democracynow.org. Bom, no início dessa semana, ele sofreu outro revés, quando o 4º Tribunal Regional Federal do Brasil negou seu último recurso. Enquanto isso, centenas de apoiadores de Lula montaram um acampamento do lado de fora da prisão onde ele está, na cidade de Curitiba. Na quinta-feira, Adolfo Pérez Esquivel, argentino ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi até a prisão, mas foi impedido de visitar Lula. Esquivel anunciou recentemente que indicaria Lula para o Prêmio Nobel da Paz, por seu papel no combate à pobreza e à desigualdade econômica no Brasil. Esquivel falou aos partidários de Lula do lado de fora da prisão. Creo que hoy Brasil vive un estado de excepción. Hubo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y ahora toda esta campaña contra el presidente Lula. Entonces hay que pensar qué tipo de democracias tenemos, no solo aquí en Brasil, en toda la América Latina. Y vamos a seguir desarrollando una campaña internacional hasta que Lula recobre la libertad. Lula libre. Este foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Esquivel, falando do lado de fora da prisão em Curitiba. Enquanto isso, cerca de 100 membros do MTST e Povo Sem Medo ocuparam por um breve período de tempo o apartamento de Praia Vazio, que é o centro da acusação contra Lula. O ex-presidente foi acusado de receber o apartamento como suborno, embora nenhum documento tenha surgido ligando o ex-presidente ao apartamento, onde ele nunca morou. Os manifestantes penduraram um cartaz dizendo: "Se é do Lula, é nosso. Se não é, por que prendeu?" Bom, no início dessa semana tive a chance de entrevistar a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. Seu impeachment, em 2016, encerrou quase 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Dilma é uma ex-presa política que participou da resistência clandestina à ditadura brasileira apoiada pelos Estados Unidos na década de 60. Ela foi presa e torturada de 1970 a 1972. Ela foi eleita presidente em 2010 e reeleita em 2014. Falei com ela enquanto ela estava em uma turnê de palestras em Berkeley, Califórnia. Comecei perguntando por que ela veio para os Estados Unidos e sobre a crise política no Brasil. É um prazer novamente falar com Democracy Now! E eu gostaria de dizer que o objetivo da minha viagem aos Estados Unidos e à Espanha é esclarecer, dar consciência às pessoas que moram fora do Brasil e a todo mundo que o Brasil está sofrendo uma espécie nova de golpe de Estado. Isto começou comigo no golpe de 2016, quando eu sofri um impeachment sem crime de responsabilidade. Na verdade,
Na verdade, eu estou numa situação, e o Brasil está numa situação, em que há uma espécie de proteção legal, de um bastidor legal que esconde os atos de corrupção praticado por todos os demais e cria acusações contra membros do Partido dos Trabalhadores e contra o presidente Lula. Eu sofri um impeachment. Esse impeachment é o ato inaugural do golpe. O golpe se inicia com meu impeachment sem crime. A partir daí, esse processo torna-se muito radicalizado. Adota-se uma agenda que não foi aprovada nas eleições. Uma agenda de redução dos direitos das pessoas mais pobres e dos trabalhadores, ameaças à destruição de políticas sociais que garantiram justamente a elevação de 36 milhões da miséria, que tiraram o Brasil do mapa da fome da ONU, enfim, todos os ganhos que tivemos na última década. E o que aconteceu? Os golpistas não têm hoje expressão política. Foram condenados pela população e, por isso, não têm candidatos relevantes para a próxima eleição em 2018. Na verdade, o que eles fizeram foi abrir a caixa de Pandora, a caixa dos monstros, e colocar fora desta caixa a extrema-direita, que hoje é representada pelo candidato a presidente, capitão Bolsonaro, que no dia da votação do meu impeachment na Câmara dos Deputados, votou a favor da tortura, do torturador e da ditadura militar. Então, qual é a situação no Brasil? Você tem uma extrema-direita forte, um centro-direita que por fazer o golpe, se autodissolveu e tem mínima expressão política hoje. Eram os maiores adversários nossos em todas as 4 últimas eleições presidenciais. Hoje não são mais significativos do ponto de vista político, porque não só deram o golpe, mas também foram descobertos em situações de corrupção. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, que eram para ter sido destruídos, não foram. O presidente Lula desde o início do ano passado, em todas as pesquisas, tem o dobro de votos do candidato que é o Bolsonaro. O Lula tem mais de 30% e o candidato Bolsonaro tem menos de 16%. E não há um centro. O centro tem em torno de 5 a 4, às vezes 6% das intenções de voto. Por que então condenam Lula? A razão política é porque, se se faz um golpe de Estado, se se tira uma presidente legitimamente eleita, se pratica um biombo de ilegalidades que recobre o que foi esse golpe,
não se pode deixar que ele seja encerrado com a eleição do Lula para presidente. Então, o que fazem? Retiram Lula das eleições, acusando Lula falsamente de cometer um crime de corrupção. Qual é o crime que eles acusam Lula de cometer? Eles acusam Lula de cometer um crime de corrupção passiva que consiste em um apartamento de 280 metros quadrados, uma casa de 280 metros quadrados, de 3 andares, e que ele teria cometido um crime para receber essa casa. Ora, Lula não tem a propriedade da casa. Lula não tem a posse da casa. Não usa a casa. Nunca esteve na casa. Durante o processo, se descobre que esse apartamento, esta casa, foi dado por garantia por uma empresa que é a OAS, em contrapartida a um empréstimo que ela tomou junto ao banco. E que esta empresa, como ficou inadimplente perante o banco, teve este apartamento colocado por uma juíza especializada nesses casos em leilão público para se pagar a dívida da empresa com o banco. Portanto, Lula não tem a propriedade do apartamento, a posse do apartamento. Até porque a empresa que tinha o apartamento deu como garantia ao banco que o leiloou. Além disso, quando, durante o processo, se discute qual foi o ato praticado por Lula que levaria à possibilidade do recebimento do apartamento, o próprio juiz reconhece que o ato é indeterminado. Então, o que está havendo no Brasil é uma espécie de lawfare com o presidente Lula, que trata-se do uso lawfare. Lawfare. Isso é o uso da lei como instrumento de destruição civil e cidadã do inimigo. O inimigo, neste caso, é o presidente Lula. Isso significa que usam a lei e os processos legais para proceder à luta política, à perseguição política. De uma certa forma, isso é muito similar ao que foi praticado contra mim. Porque no processo do meu impeachment diziam, mas nós estamos cumprindo todo o rito legal. Mas as acusações, elas eram infundadas. Me acusaram de praticar atos
que todos os presidentes antes de mim praticaram. Não eram crimes na época que esses presidentes praticaram esses atos. E também, quando os pratiquei, também não era crime. Tinham previsão legal. Argumentavam, por exemplo, que era para evitar que a crise surgisse, que era uma espécie de maquiagem nas contas públicas. Ora, no meu caso, o efeito dos atos que eles me acusaram era 0,03% do orçamento. E, no caso dos empréstimos, os empréstimos não foram feitos para ninguém do governo. O empréstimo era feito para agricultores, exportadores, grandes agricultores e também para pequenos agricultores. E o que o governo fazia era pagar a diferença na taxa de juros de mercado e a taxa de juros cobrada desses agricultores. Isto estava previsto numa lei que vigora desde 1994. E nesses atos, nenhum presidente interfere. A mesma coisa está acontecendo agora com Lula. Ele não praticou nenhum ato, ele não fez nenhuma ação ilegal, mas ele está sendo acusado num processo que cumpre todo o ritual, só que este processo está deixando evidente que estão perseguindo o inocente. E o pior disto é que hoje, no Brasil, como consequência da crise, todas as instituições estão, de uma certa forma, afetadas. E, principalmente, o Poder Judiciário, que é visível que está dividido. No caso de Lula, houve um empate que foi desempatado pelo voto de Minerva, da presidente da Suprema Corte. E uma das ministras da Suprema Corte que votou declarou que votaria no caso geral. Qual é o caso geral? O caso geral é o seguinte: há um artigo da nossa Constituição que tem muitas coisas que foram inspiradas pela Constituição americana, que diz: todos são iguais perante a lei. E ninguém será considerado culpado até que se esgote todos os procedimentos legais na segunda instância, que é a instância coletiva. Ora, Lula não esgotou todos os procedimentos. E é esta divisão que houve na Suprema Corte. E a ministra que preside o tribunal não coloca o caso geral se é constitucional ou não prender alguém sem esgotado todos os prazos.
para não permitir que Lula não seja preso. Enquanto isso, ele continua com o dobro dos candidatos nas pesquisas de opinião. Muitos nos perguntam por que vocês não escolhem outro candidato, já que as pesquisas evidenciam que uma pessoa apoiada pelo Partido dos Trabalhadores e por Lula tem todas as condições para disputar as eleições. Nós respondemos, porque aceitar isto é aceitar que Lula é culpado. E para nós, está mais do que provado que ele é inocente. Aceitar isso é aceitar a perseguição política. E torná-la oficial. President Rousseff, Então, presidente Dilma, Lula poderia concorrer à presidência mesmo estando na prisão? Até agora, a resposta é sim. Por quê? Porque no Brasil, só em agosto, haverá uma decisão definitiva sobre esta questão. Por que a discussão sobre se Lula já é culpado ou não é importante? Porque há uma lei que diz o seguinte: uma pessoa não pode concorrer a cargo público se tiver a condenação definitiva. Esta questão é uma questão constitucional, porque é o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 57, que estabelece que ninguém é culpado antes que esgote-se todas as instâncias, todos os recursos cabíveis. A discussão é que a Corte se dividiu. Há 5 que acreditam que a prisão provisória pode retirar uma pessoa do pleito e 5 que não acreditam nisso, que acham que é inconstitucional a prisão de Lula. Para resolver essa questão, ela tem repercussões na situação de Lula, se ele pode ou não pode ser candidato. Eles prendem Lula por 2 motivos. Para caracterizar que ele não pode ser candidato, mas também por uma razão muito forte: para não deixá-lo falar. E isso está claro na própria fundamentação da medida que obriga-o a cumprir a sentença imediatamente. Porque Lula hoje está numa situação de isolamento.
está numa solitária. Eu fui presa política durante a ditadura militar. Durante o golpe militar. Naquela época, sem dúvida, a situação era de violência aberta. Se prendia, se matava, se torturava. Todos os seus direitos eram o direito à livre expressão, o direito de imprensa, o direito de organização, todos eles eram eliminados. No nosso caso atual, e ele é típico da América Latina, você tem um golpe que não é militar. Ele não destrói os direitos de todos. Ele corrói as instituições por dentro, como se fosse uma espécie de parasitas que corroem as instituições democráticas. E nesse caso, o que fazem com Lula? Lula não pode falar. Mas nós podemos falar por ele. A democracia no Brasil, ela está sendo mitigada, ela está sendo abafada. Qual é o nosso papel? E por que eu viajo e venho aqui em Berkeley, fui na Catalunha, em Madrid, já estive na costa oeste, nas universidades americanas, na França, na Alemanha. Por quê? Porque nós temos de usar de todos os meios para não deixar que essa forma de ferir a democracia, de ferir uma democracia que no nosso caso, ela é frágil. Nós saímos da ditadura na década de 80. E o Lula é um exemplo dessa questão, porque eles não querem que o Lula fale. Eles querem que Lula fique isolado do mundo neste período. Porque consideram que ele é uma representação de tudo que é contra o golpe que ocorreu no Brasil. E como qualquer processo de golpe, qualquer um, ele não se sustenta se não radicalizar, se não se tornar mais profundo. Aí torna-se muito arriscado para a democracia brasileira uma questão que é, eu diria, a pedra fundamental da democracia. É que a justiça, ela não pode estar politizada. A justiça tem de ser absolutamente neutra e aplicar a lei não como um instrumento político, mas como um instrumento da verdade expressa na Constituição daquele país. Eu queria te perguntar, presidente Dilma, sobre Jair Bolsonaro, o candidato de extrema-direita que está em segundo lugar nas pesquisas de opinião. Na última sexta-feira, ele foi acusado de incitar ódio e discriminação contra negros, indígenas, mulheres, homossexuais e pessoas trans. Ele pode pegar até 3 anos de cadeia se for condenado. Voltando no tempo, no momento em que ele estava votando pelo seu impeachment, como você mencionou, ele fez uma dedicação a um dos homens que te torturou quando você estava presa, quando você
você era uma presa política. Você poderia falar sobre esses homens? Posso sim. De fato, a extrema-direita brasileira, como todas as extremas-direitas, é anti-mulheres, anti-negros, anti-indígenas, é a favor de acabar com toda a fiscalização e lutou por isso, lutaram por isso e votaram nisso, para acabar com a fiscalização de trabalhos análogos à escravidão que ainda existe no Brasil. Eles são preconceituosos, intolerantes e acreditam que podem resolver os problemas mais complexos utilizando a violência bruta. A violência aberta. O que aconteceu na votação do processo de impeachment feito a mim? O deputado Bolsonaro vota em homenagem à ditadura militar, à tortura e ao torturador, que se chamava Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vota homenageando este senhor, que foi um torturador em São Paulo. E foi reconhecido por todos os processos de verdade e justiça que foram desenvolvidos no Brasil. E diz o seguinte: para homenagear alguém que aterrorizou a presidenta Dilma Rousseff. Uma pessoa que é capaz de, diante de um processo de impeachment, justificar seu voto desta forma, é uma pessoa que planta ódio, semeia ódio, porque só entende uma linguagem da violência. A história da humanidade já mostrou como isso se repete. Mas, nos últimos anos, a democracia tinha crescido no mundo. E hoje, o que nós estamos assistindo, infelizmente, no Brasil, é a volta da extrema-direita, que desde a redemocratização jamais tinha se expressado de forma tão clara. E isso se deve ao fato de, para construírem as condições políticas para darem um golpe, por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade, tiveram de abrir essa caixa de monstros. E a extrema-direita brasileira pulou dela. E agora destruiu o centro. O centro-direita. Porque o centro-direita foi golpista. E ele desapareceu. No lugar dele, ganhou força a extrema-direita. Esta é a grande consequência do golpe no Brasil. O fortalecimento da extrema-direita. Porque um centro democrático sempre foi crucial no Brasil para garantir a governabilidade. E esse centro, que sempre foi democrático desde a Constituição
de 88, desde a redemocratização, esse centro no Brasil foi uma parte imensa dele, em termos de base social, engolida pela extrema-direita. Era inimaginável que um candidato de extrema-direita concorresse às eleições presidenciais em segundo lugar. E sempre os partidos foram de centro-esquerda e centro-direita. Porque Lula não é um radical, Lula é um conciliador. Ele não concilia nos seus interesses fundamentais, ou seja, em relação ao direito dos trabalhadores, dos mais pobres no Brasil e da soberania do país. Mas é conhecido como uma pessoa que cria pontes. Você não tem como criar pontes quando aqueles com os quais você criava pontes viraram golpistas e estão sofrendo uma imensa derrota. Isto é o que resultou de um processo que iniciou em 2016 com meu impeachment. Não há no golpe, o golpe não é só o meu impeachment. O golpe é um processo. Começa no meu impeachment. Tem uma segunda fase, que é adotar a agenda que foi derrotada nas eleições. O efeito disso tudo é, sem sombra de dúvida, e também de toda investigação de corrupção, é produzir uma destruição da centro-direita no Brasil. Elevar a extrema-direita. E, portanto, só tem um jeito de ganhar. É achar que se tirar o Lula, um candidato de centro-direita pode ser construído. Você acha, presidente Dilma, que uma vitória do Bolsonaro, de novo, ele é acusado de crimes de ódio, nós veremos o que pode acontecer, mas você acha que o exército brasileiro poderia tomar o poder através dele? A ditadura militar brasileira que, claro, você conhece muito bem, tendo sido presa e torturada naquele período. Sim, de fato, eu fui presa nos anos, em 1970, pela ditadura militar. E estive durante 3 anos na prisão. Eu acredito que, no Brasil, você não tem nenhuma situação de golpe militar hoje. Acho que a extrema-direita no Brasil é civil. Ela pode ser integrada por oficiais do Exército, como é o caso do Bolsonaro. Mas ela não é, a extrema-direita não é um produto militar. O que é a extrema-direita no Brasil? Ela tem raízes muito profundas na história do Brasil. Veja você, M, que o Brasil foi o último país a sair da escravidão. Nós saímos da escravidão formal
em 1888. Ao contrário dos Estados Unidos, nós tivemos escravidão em todos os estados brasileiros. No Brasil, nós temos uma tradição do controle violento da população. E há uma aparência eu diria, de uma situação mais soft, mais suave. Porque a violência se dá com os de baixo. Do meio para cima, ela se reduz. Então, o que acontece nesse processo de impeachment é que todas essas raízes, muitas delas estimuladas tanto por fundações dentro do Brasil como fundações fora do Brasil, criam movimentos como o chamado MBL, que são movimentos que introduzem uma forma de violência muito grande. Eles usam, por exemplo, nós estávamos fazendo uma caravana pelo sul do Brasil. Há 20 dias atrás. Para impedir que nós chegássemos às cidades e chegássemos às praças e conversássemos com as pessoas, eles não queriam deixar nós entrarmos nas cidades. Então, deram tiros nos nossos ônibus. Eu não acho que a violência no Brasil seja tenha como característica uma raiz militar. Esse senhor, esse capitão Bolsonaro, foi expulso do exército por indisciplina e má conduta. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas essa é a resposta do que eu entendi que era a pergunta. É claro, eu quero dizer, você acha que ele se tornar presidente pode ser um caminho para uma maior militarização do poder? Olha, é difícil saber, mas eu creio que se ele chegar a ganhar a eleição, não é uma questão dos militares terem mais poder. Os civis de direita no Brasil são extremamente violentos. Mesmo na época da ditadura militar, foram civis que instigaram também o golpe de Estado. Depois que eles instigaram o golpe de Estado, os militares assumiram. Depois que eles instigaram, porque instigaram as lideranças políticas de direita, iam aos quartéis instigar o golpe. Acreditaram que assumiriam o poder. Após o golpe, o poder militar assumiu o controle do processo e permaneceu por 21 anos dirigindo o Brasil. Eu acho hoje a situação diferente. Há uma parte muito expressiva, eu diria a maioria das Forças Armadas, que a mim me parece que são defensores da Constituição e da democracia.
Mas há, obviamente, segmentos que não são assim e que podem, de fato, se aliar num governo do ex-capitão Bolsonaro. Agora, eu te asseguro, ele é suficientemente extrema-direita para ter uma proposta fascista para o Brasil. É uma proposta fascista, com todas as características do fascismo. Por exemplo, a defesa de que é possível resolver conflitos apenas por meio da violência. Esta é uma característica muito forte do fascismo. Consideram, por exemplo, todas as questões ligadas à mulher, como sendo um desvio. Tem uma posição extremamente contrária à população LGBT, principalmente aos gays. Atualmente estão insistindo que não tem preconceito racial, mas ao longo da sua história demonstraram um grande preconceito contra os negros no Brasil, que são uma parte majoritária da população. Há no Congresso o que se chama a bancada BBB, que tem um componente de sustentação desse tipo de posição, que é a bancada que defende um dos Bs é boi. Qual? Por quê? Porque há uma grande força no Brasil contra os processos de distribuição de terra. E esse segmento tende a posições mais à direita. Nós só temos mais 5 minutos, mas eu quero te perguntar, presidente Dilma, sobre quando você fala sobre os ataques a gays e lésbicas. Eu queria te perguntar sobre a ativista LGBT, a ativista de direitos humanos. Eu quero te perguntar sobre o assassinato de Marielle Franco e seu motorista, no dia 14 de março. Nesse último domingo, milhares de pessoas foram às ruas, uma vez mais, pedindo respostas sobre seu assassinato. Interessante que o Flávio Bolsonaro, o filho do candidato presidencial Jair Bolsonaro, escreveu um tweet quando ela morreu, dizendo: "Meus pêsames à sua família e à família do motorista. Nós discordamos politicamente, mas, sabe, ele condenou os assassinatos, mas depois ele deletou o tweet." Ele é um deputado estadual no Brasil. Mas você pode falar sobre a significância política do assassinato de Marielle Franco e o que você acha que deve ser feito agora? But can you talk about the significance of Marielle's assassination and what you feel needs to happen right now? Ok. Eu acredito que o assassinato da Marielle demonstra um momento de abertura de violência aberta no Brasil. Por 2 motivos. Primeiro, pela importância da Marielle na luta pela igualdade racial e contra o preconceito no Brasil. Ela era uma militante aguerrida que defendia princípios civilizatórios, que defendia com unhas e dentes o direito das mulheres negras se autodeterminarem, que combatia
nas periferias da grande cidade do Rio de Janeiro, todos os mecanismos que submetem os negros, todos os mecanismos na vida de uma cidade. E ela estava muito comprometida com avaliar processos que ligavam o crime à política. Primeiro, então, o assassinato da Marielle é um crime bárbaro contra uma militante mulher negra que representa um momento novo na vida do meu país. E como ela era vereadora, é uma forma muito aberta de desafiar o poder. Por quê? Porque o presidente ilegítimo tinha decretado uma intervenção federal. Eu acredito que a coisa mais importante é perceber que o assassinato da Marielle, supostamente pelas milícias, ele deve ser considerado um momento muito importante. Há que investigar e punir os responsáveis. Até agora não foi levado a público nenhum detalhe da investigação que permita dizer que eles estão perto da punição. Esperamos que o mais rápido possível o Estado brasileiro puna os assassinos. Agora, é importante notar que o assassinato de Marielle faz parte de um crescendo de violência. A violência contra militantes e militantes de organizações sociais, como trabalhadores sem terra, como estudantes, como pessoas que não têm teto. Essas pessoas têm sido também objeto de prisões, houve algumas mortes, e eu acredito que faz parte desse quadro de descontrole institucional que o golpe criou. Tanto é assim que o Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal, que é uma medida extrema que nunca foi adotada no Brasil desde a redemocratização, que é a União intervir na segurança pública de um Estado, assumir o controle por meio das Forças Armadas. Acredito, como está sendo denunciado no Brasil por todos os setores progressistas, que esta foi uma manobra do presidente legítimo para ocultar a sua irrelevância e a imensa impopularidade que ele tem. Todos nós sabemos que uma das soluções, muitas vezes aventadas por presidentes impopulares ou com problemas, é intervenção armada em outros países. No Brasil, é intervenção no mesmo país, no seu mesmo país, dentro do país. Bom, foi durante esta intervenção que a Marielle foi assassinada. Então, a situação é extrema, porque não só mataram uma das mais importantes lideranças negras do Brasil, uma mulher negra, mas também
porque é uma desmoralização para a própria intervenção federal. Fazer isto no momento em que o Estado está sob intervenção. Então, nós estamos no momento de grande acirramento. O que eu acredito que é o que temos de fazer? Primeiro, temos de saber que no Brasil sempre ganhamos. A população brasileira sempre ganhou quando houve democracia. Teve seus direitos reconhecidos, enfim, melhorou as condições de luta por melhores oportunidades, por serviços mais amplamente acessíveis ao conjunto da população. Hoje nós vivemos numa democracia mitigada, corrompida. Nós temos de lutar para ampliar os espaços democráticos. Muitas vezes disseram para mim o seguinte: por que você vai ao Senado se você sabe o resultado e é um jogo de cartas marcadas? É aceitar as condições do impeachment. Não é não. Respeitar a instituição do seu país e ir lá denunciar e lutar, abrindo espaços, é fundamental. O mesmo hoje. Nós temos de lutar por eleições livres. Nós temos de lutar contra estes desmandos e esse aumento da violência contra os movimentos sociais, que é típico dos golpes.